é uma história muito ancestral, muito antiga, né? E eu conheci Nanã da forma mais terrível que um ser humano pode ter, que é na perda da mãe, né? E sempre eu me emociono muito quando eu falo, quando me vem esse processo que eu passei, né, durante uma cerimônia. E é 2 anos e meio atrás, né, foi que aconteceu, foi um pouco antes da gente vir aqui para o sítio, aqui, da Árvore da Vida. Foi muito dolorido, né, para mim, a perda da minha mãe, subitamente, né, de um ataque do fulminante do coração. E aí, 2 dias depois, tinha 2 cerimônias para fazer, né? Já estava marcado, já tinha muitas pessoas confirmadas, né? Daí eu não quis adiar, né? Ou cancelar a cerimônia. Eu falei, não, né? Vamos lá, vamos consagrar. E aí foi uma experiência muito, muito forte. E foi com a medicina 3 para 1, não foi nem com chá muito graduado, né? Por isso que eu falo que quando a gente tem que passar por um processo, né, a graduação não importa muito quando você tem que receber, né, ali. Aí eu passei pelo meu luto espiritual, que é muito diferente, né? Quando a gente passa pelo luto, não cai a ficha, né? É bem complicado esses trâmites, né? Mas daí a hora que eu bebi o chá da ayahuasca e o momento que eu abri a parte ancestral, né? Puxando os rezos ancestrais e os rezos de Nanã, que eu aprecio bastante. Naquela época eu nem conhecia muito, né? Eu ouvia assim, mas não tinha uma ligação, né? Aí, por isso que eu falo assim, que Nanã a gente sente, né? Normalmente a gente sente no coração, a gente sente essa presença. E aí, quando eu coloquei uns rezos de Nanã, assim, aí eu passei um processão, né? Ela se apresentou para mim, assim, junto com a minha mãe, assim, tá bem, assim, porque foi muito recente, né, assim, daí e aí eu só conseguia chorar, né? Porque a dor era muito forte, mas ao mesmo tempo a Nanã me consolava junto com a medicina, né? A ayahuasca ela já é a mãe, né? Mas aí a Nanã se apresentou ali e ela me trouxe uns ensinamentos assim muito fortes, né? Que ela vem para trazer ajudar nessa passagem, né? E aí que eu pude compreender, né? Que ela recebe tudo de volta ao barro, né? No momento que a vida se despede de forma que retorna, né, para ser reabsorvida, purificada nesse momento de passagem, né? Então é algo muito forte, muito ancestral. E aí eu lembro de um conselho, né, que ela falou, olha, quando você sentir saudade, né, dos seus ancestrais, da sua mãe, as pessoas que consagra a medicina, né? Beba um copo de ayahuasca, se concentra, silencia, né? E aí, desde então, foi muito difícil para mim as cerimônias. Toda cerimônia era chororô mesmo, é difícil lidar com a perda, principalmente de mãe, né? Quando é um parente, alguém muito próximo. Então foi aí que eu, através dessa experiência, né, que eu tive, de entendimento também da vida e da morte, desses portais, né? Daí eu fui estudar sobre Nanã e percebi, e aí começou a ligar todos os pontos, né? Então, aí eu tive um enorme respeito, eu falei, poxa, é um merecimento, né? De passar uma experiência dessa, sentir, receber ali. E desde então, assim, eu não posso afirmar, olha, sou filho de Nanã e tudo mais, né? Mas eu me considero pelo fato de, quando eu trago essa memória ancestral, os rezos, né? Ali ela vem realmente como uma mãe para mim, né? Ela me mostra que não existe a morte, né? Tudo é vida, são ciclos de transformações, né? Só que está muito acima da nossa compreensão. Daí é muito difícil. E eu sempre falo para os irmãos, aproveitem os seus pais, seus avós, fiquem com ele o máximo possível. A gente nunca sabe quando é que é a última vez, né?
Então, desde então, para mim, essa conexão com o Nanã veio se fortalecendo, né, a cada cerimônia. Todo ano eu faço uma cerimônia para Nanã, né, então a energia sempre é muito forte. Vem trazendo memórias muito antigas, né? As águas paradas de Nanã, né? São águas que não têm movimento, né? Isso remete ao silêncio, né? À introspecção, né? E você poder trabalhar essas lembranças, essas memórias que vem muito antes, né? De formar até mesmo um ser humano, né? Ela que é a guardiã do lodo primordial. Então daí eu fui estudar, conhecer um pouco mais, né? E aí eu vi que fez todo sentido, né? Aquilo que eu estava vivendo, né? Com a música e os rezos que eu coloquei, e depois as informações que eu fui buscar, né? De quem que era, né? Tudo mais. E desde então, assim, eu venho com essa conexão muito forte, não só com o Nanã, mas com os pretos velhos também, que para mim simboliza como os meus avós também. Então, eu sirvo lá todo dia um cafezinho, converso, né, então participar dessa live está sendo muito legal. Eu senti esse chamado justamente para compartilhar dessa experiência que eu tive, né? E isso fortaleceu demais a minha fé, né? Quando a gente vive aquilo, né? Recebe, né? No coração, entende essa energia, aí a gente passa por isso, a gente consegue ter uma compreensão maior, né? E a certeza aumenta, né? Essa fé, porque o acreditar vem da mente, né? Quando você passa a experiência com a ayahuasca, que você sente no coração, já passou da mente, né? Você veio aquilo como uma verdade para você, né? Então a minha contribuição para essa live é compartilhar dessa minha experiência, que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a Nanã me colocou nos seus braços, né? E eu chorava também por todo o amor que eu estava recebendo, porque o amor que eu estava recebendo ali da ayahuasca também, né? Essas forças, era tão forte que transbordava, né? Assim, em choro, em lágrima, porque já não cabia dentro de mim. Então era um misto, né? De dor, mais amor, né? Assim, de falar, olha, você não está sozinho, né? E é isso, são ciclos da vida, né? Então a Nanã vem para nos ensinar isso, né? E aí é sempre aprendendo, né? Não sei muito sobre Nanã, não venho aqui para ensinar ninguém, mas para compartilhar mesmo isso que eu vivi, que ficou marcado, né? E vou carregar isso para sempre, né? Esse respeito, essa conexão, essa reverência, né? E seguir, né? Tudo que ela tem a nos ensinar, né? Isso que é mais importante, a gente poder aprender com cada orixá, né? Ali, e poder praticar, né? Isso que é difícil, né? Mas é factível quando a gente vem estudando, vem, vocês vão fazendo essas lives, passando informação, conhecimento, né? Isso vai ajudando bastante. E não é isso, né? Ter maturidade diante das dificuldades, se conectar aos ancestrais, né? As histórias, as memórias, honrar, né? Pai e mãe, né? A Nanã, eu acredito sim que é uma força ancestral e silenciosa, né? Que impõe respeito mesmo, assim. Então é isso, meus irmãos, né? Eu me considero, sim, filho de Nanã.